Administração, direito administrativo, mentira, é administração normal. Estudos para concursos do IBGE, sobre a função de controle. O que é controle? É um sistema de controle, busca garantir que os objetivos estão sendo alcançados, fornece um método de monitorar os efeitos das diferenciações tomadas se comparar com o que foi planejado anteriormente, aprimorando, corrigindo, reforçando o que deu certo. Momentos de controle são o controle estante ou preventivo, o controle simultâneo, o controle ex post ou posterior. Basicamente é o controle antes, o controle no presente e o controle no futuro. O preventivo, características e exemplos. A características é antecipa os problemas, é proativo, enfoca nos insumos. Os exemplos são testes de seleção de recursos humanos, ou seja, fazer um teste antes de contratar, que seria o momento. Programas de manutenção preventiva e inspeção de matérias-primas. No controle simultâneo, características. Corrige problemas à medida que ocorrem, é reativo e enfoca em processos. Exemplos disso, uma supervisão direta dos trabalhadores, seja assim que a supervisão nota algum erro, ela corrige ele, entende? Controles estatísticos de processo produtivo e auditorias de natureza operacional realizadas pelos tribunais de contas também são características de controle simultâneo. Posterior. O controle superior posterior é o que acontece depois, ou seja, depois que aconteceu a merda, ou só para corrigir erros e ineficiências que aconteceram durante o processo. O posterior, as características, corrige os problemas depois que ocorreram ou enfoca nos resultados. Os exemplos: inspeção de qualidade dos bens, avaliação de desempenho, análise da prestação de contas pelas tribunais de contas. Questão certo e errado. Avaliação de resultados de natureza ex ante. Esse aqui é uma frase que significa ex de sempre. E sempre ex é ante, é o passado, né? Visa aferir a efetividade do programa ou projeto avaliado. Voltando. Natureza exantes do passado. Resultados do passado. Avaliação de resultados. De natureza exante do passado. Preliminar. Visa aferir a efetividade do programa ou projeto avaliado. A verdade é que eu não sei calcular se isso aqui está certo ou errado. Por causa desse jeito que está escrito isso aqui, eu não estou conseguindo calcular. Interpretar se isso aqui está certo ou errado. A efetividade do programa ou projeto avaliado. Mas isso aqui está me confundindo. Tipo, se você faz uma avaliação preliminar, como é que você vai saber a efetividade do programa se ele não aconteceu ainda? Você pode pensar que se fosse uma natureza prévia ou preliminar, você poderia ver projetos, o mesmo projeto, tipo os resultados que ele teve anteriormente. Mas eu não consigo julgar isso, eu não estou conseguindo identificar isso nesse enunciado aqui. Parece que está errada. Isso não é um tipo de avaliação de resultado. Próximo, controle. Qual é o tipo de controle? Que é a mensuração de desempenho que não tem como objetivo corrigir o desempenho, mas identificar as causas que permitem a correção de problemas futuros? Falta. Problemas futuros é o que tem que ser presente ou antes, né? Daí aqui tem simultâneo ao mesmo tempo? Não. Errado. Controle contínuo? Não. Acho que é uma mesma coisa que simultâneo. Proativo, não consigo identificar. Posterior é o depois que aconteceu a coisa. O único que pode ser a opção que está escrito preventivo, passado para evitar problemas futuros. Resposta era... Não era preventivo, não. Preventivo é o passado. Volta aqui. Deixa eu tentar ler o enunciado de novo. Não tem como objetivo corrigir o desempenho, mas identificar as causas que permitem a correção de problemas futuros. Identificar as causas. Ou seja, causas. Ou seja, depois que aconteceu. Agora, isso aqui é o único jeito que eu consigo fazer para identificar esse enunciado como se fosse uma coisa do futuro, do posterior. No controle posterior, o cara vai lá e identificou as causas. O que fez esses problemas acontecerem. Depois que ele identificou as causas, ele faz o controle, que é a correção de problemas futuros. Interessante. Ou seja, o que eu entendi aqui era que evitar os problemas futuros. Daí você tinha que fazer a coisa antes de ter os problemas. Mas não. Isso aqui não tem como objetivo. Não é os problemas futuros, antes que as coisas aconteçam. É corrigir os problemas identificando as causas que aconteceram, que causaram esses problemas. Isso é futuro. É muito estranho. Próxima questão, quer dizer, sobre 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 coisas que falam do desempenho. Indicadores de desempenho, dimensão, resultados.
Efetividade, eficácia e eficiência. Isso aqui é muito chato. Eu já errei uma questão recentemente por causa dessa coisa aqui. Mas depois que eu errei, eu tentei identificar o meu erro e estudar um pouquinho. E pelo que eu entendi, o problema para mim é efetividade e eficiência. Pelo que eu entendo, a efetividade é o treco ambíguo, é o treco como se fosse a força de vontade. A força de vontade de manter ambígua, o pensamento. Basicamente assim. Imagina que fez um projeto. Daí o objetivo do projeto é, um projeto. O objetivo do projeto é melhorar o desenvolvimento de um bairro lá. Melhorar o desenvolvimento do bairro. Daí isso que vai avaliar a efetividade. Se eles conseguiram com o que eles fizeram lá, tipo, sei lá, nesse projeto, imagina que teve construção de alguns SUS, de algumas secretarias lá nesse bairro, ou seja, construiu coisas lá para criar, para que o treco seja aumentar o desenvolvimento desse bairro. Mas vamos supor aqui que fizeram todas essas coisas, o treco, mas não conseguiu aumentar o desenvolvimento do treco. Tipo, as coisas continuaram na mesma, melhorou algumas coisas, mas não melhorou o desenvolvimento que eles queriam de verdade. Se não conseguiu o objetivo, então não teve efetividade. É isso que é efetividade, é quando essa coisa ambígua, essa missão ou esse objetivo ambíguo foi feito. Se ele foi feito, então ele foi efetivo. Teve efetividade. Pode-se dizer que a eficácia pode ter eficácia e ter efetividade, e pode ter eficiência e efetividade. E pode ter efetividade sem ter eficácia e eficiência, eu acho. Tipo, mesmo que deu tudo errado, tipo, tem um monte de problema, teve um monte de gastos extras, mas eles conseguiram que o resultado final desse certo. Teve um resultado de desenvolvimento lá. Então pode-se dizer que foi efetivo, mas não tendo sido o melhor que podiam. Esse tipo de coisa. Daí a eficiência é basicamente fazer as coisas com menos, e a eficácia é conseguir só o objetivo final, a quantidade, quer dizer, a teoricação, não, a sistematização do que era não, é a avaliação. Não, droga, qual é a palavra para a pessoa, para um treco que é usado para examinar se uma coisa funcionou? Checklist. Então, basicamente a eficácia é verificar se o checklist foi feito. Tipo, eles vão lá, fazem um objetivo que seria a coisa da objetividade. E daí eles verificam, tipo, conseguiu construir 2 desses trecos. Se conseguiu fazer esses 2 trecos, não importa como, significa que foi eficaz, então deu certo. É isso. Essa coisa de eficácia e eficiência é muito irritante. Questão. Uma ONG atendeu 2015 sem... Olha, eu já fiz essa questão uma vez. E ela? As opções são mais eficiente e menos eficiente. Mais eficaz, menos eficaz e produtividade. Basicamente, a resposta não é nem eficiente nem eficaz. É porque a questão aqui é tudo igual assim. Ela diz assim: a ONG atendeu 2015 dos 100 refugiados e gastou 10 mil reais. Ou seja, ele fala essas coisas aqui. Os 100 refugiados, se ela atendesse mais refugiados, ela seria eficaz. E se ela gastasse menos enquanto estava fazendo isso, ela foi, ela foi eficiente. Daí depois ele fala: a ONG de 2016 atendeu 120 refugiados com um dispêndio de 120 mil reais. Daí, basicamente, foi eficaz, mas não foi mais eficaz e não foi menos eficaz, foi a mesma eficácia. Porque se você faz um treco divisor aqui para criar uma base para qualitativa disso aqui,
Basicamente para cada R$ 1.000 atende um refugiado. E se você ativa isso no ano posterior, 2006, é a mesma coisa. Mesmo que tenha atendido mais pessoas, é a mesma coisa. É R$ 1.000 para mesmo para um refugiado. Daí isso significa que não foi mais eficiente, foi a mesma eficiência. Não foi menos eficiente, foi a mesma eficiência. Não foi mais eficaz, foi a mesma eficácia. E não foi menos eficaz, foi a mesma eficácia. Ficou tudo igual, entende? Daí sobra uma única opção, a produtividade. A produtividade. E é a única coisa que mudou, né? Aumentou, produziu mais. Teve mais refugiados que foram atendidos. E isso significa mais produtividade. Essa era a resposta correta. Mas é muito estranho. Mas agora tá falando que o gabarito era mais eficaz. Bom, deve dizer que é mais eficaz. Que teve a mesma eficácia. Ah, não sei. Tá me confundindo. Uma da gabarito estranho e outra da gabarito. Daí tem uma questão que fala qual é o indicador de eficácia, efetividade e eficiência. Tem os dois aqui. A eficácia vinculada ao grau de satisfação ou ainda ao valor agregado ou à transformação produzida no contexto geral. Isso não é efetividade? Efetividade dada pela realização dos processos, projetos e planos de ação de acordo com o planejamento efetivo. Não, isso é eficácia? Eficiência baseada na relação entre produtos ou serviços gerados atitudes quando são utilizados. Isso aí está certo. Eficiência, né? E assim termina o conteúdo de função de controle, eficácia, eficiência e efetividade.